Olá a todos, aqui é o professor Paulo Roberto e nessa videoaula eu vou destacar algumas pinceladas sobre o ponto 2, Estado, Direito e Sociedade. Pinceladas porque esse tema vocês já vão ver na aula de Sociologia. Então eu só vou focar em algumas coisas que me interessam, tomando por base o texto da Ana Lúcia Sabatel. Eu não vou fazer edição desse vídeo, então muito provavelmente vocês vão escutar cães, motos e outros seres e outras coisas passando. Então eu já peço desculpas para vocês, provavelmente vocês vão me ver gaguejando, mas para agilizar a coisa eu resolvi não editar esse vídeo, tá? Então o importante são as informações que eu vou passar para vocês e aí a gente pode esclarecer num eventual encontro por videoconferência alguma dúvida que ficar. Iniciando, nós vimos nas aulas passadas que a palavra política ela é polissêmica e uma das suas definições está ligada à forma ou à forma de atividade ou prática humana. Mas a definição clássica de política que nós vimos vem de polis, né, da polis grega, ou seja, tudo que se refere à cidade, consequentemente o que é urbano, civil, público e sociável e social. Então, é uma definição do Norberto Bobbio. Vejam que aqui a política está ligada com social, com sociável, ou seja, com sociedade, que é isso que eu quero ressaltar nessa aula. Outra definição, a política pode ser analisada como um fenômeno social, que se revela como atividade de exercício do poder, ou a procura pelo acesso de poder, com o objetivo de decidir sobre a solução dos problemas que afetam aos indivíduos em sociedade, estabelecendo um modelo ou um projeto de organização econômico e governamental. Então vejam como a política ou alguns sentidos de política está ligado sempre com a sociedade e está ligado de várias formas, né? Seja a sua relação, a política relacionada à coisa pública, relacionada às coisas da cidade, ou seja, em relação à possibilidade de solucionar os problemas que afetam o indivíduo enquanto inserido numa estrutura social. Para Weber, que é um intelectual e jurista, todo homem se entrega à política, aspira ao poder, seja porque considera como instrumento a serviço da consecução de outros fins, ideais ou egoístas, seja porque deseja o poder pelo poder, para gozar do sentimento de prestígio que ele confere. Então veja, aqui nós temos um sentido de política, né, ligado ao homem. E o homem, obviamente, que vive em sociedade, né? Então, mais uma vez, a gente tem aqui a palavra política ligado a sociedade. Nós vimos também na aula passada o Estado moderno se constitui como um conjunto de instituições públicas. Instituições públicas que se relacionam entre si. Nós vimos um gráfico que eu fiz, né, um desenho que eu fiz exemplificando como as instituições públicas dentro de um Estado se relacionam entre si, mas também se relacionam de formas múltiplas com o complexo social dentro de um território delimitado. Então aqui nós temos o Estado, que é a essência do poder político relacionado com a sociedade. O Estado é uma pessoa jurídica, tanto que é possível processar o Estado, que expressa sua vontade através de órgãos ou pessoas, porque ele age por intermédio de indivíduos e grupos organizados de pessoas, que tornam e implementam decisões. Então veja, uma sociedade humana, no geral, porque nós temos também outros tipos de sociedades humanas, como por exemplo sociedades
indígenas, etc. Mas uma sociedade, no geral, ela está inserida numa estrutura de poder, da qual fazem parte órgãos com maior ou menor grau de incidência nas decisões que ordenam essa sociedade, tá? Então nós temos determinados órgãos e indivíduos também que têm um grau de incidência maior, né, nas decisões políticas que vão ordenar, que vão organizar a sociedade. Então temos, por exemplo, normas jurídicas que proíbem, permitem ou obrigam. Nós temos normas não jurídicas relacionadas a hábitos, costumes, convenções sociais, controles sociais, etc. É importante que vocês tenham em mente que os membros da sociedade ou de uma coletividade, ou seja, um grupo que é menor do que uma sociedade, eles não se encontram em idênticas condições de exercer o poder político e, portanto, interferir na vida política, né? As pessoas, os indivíduos dentro da sociedade, eles se encontram em condições diferentes. Se eles se encontram em condições diferentes, exercendo tarefas diferentes, com competências diferentes, eles se encontram em condições diferentes de exercer o poder político, né? Ou seja, o poder de interferir na vida pública. Tem alguns homens, alguns cidadãos que, pela função que exercem, não têm condição de interferir na vida pública, tá? Outros que têm condições de interferir na vida pública, eles interferem de forma diferente. Por exemplo, um juiz de direito, que é um juiz de uma determinada comarca, de uma determinada cidade, e um ministro do STF, né? Ambos são considerados, de uma certa forma, magistrados, mas ambos eles interferem, eles interferem nas decisões de forma diferente, tá? Um tem a competência só naquela comarca, o outro tem competência de interferir em decisões que podem afetar toda a sociedade brasileira, tá? Um governador, um prefeito de uma cidade, né? Então, ocupam posições diferentes e exercem o poder político e intervêm na vida política de forma diferente. Isso é importante ficar muito claro. Então, é importante dizer que estudar a sociedade num curso de direito é algo relevante. Afinal, a ordem jurídica é fundamental para a vida social. E nesse sentido, é importante a gente estudar algumas definições aqui, ou outras definições, do Max Weber. O Max Weber é importante para quem gosta de estudar ciência política, sociologia, e aí eu estou falando dentro daquela ideia de que o conhecimento, né, sobre política e o conhecimento também sobre o direito, ele não é algo que você chega numa prateleira de mercado e você compra, né? Então, o conhecimento, isso dentro daquela acepção que eu acredito que eu já tenha comentado, a acepção do notável educador Paulo Freire, brasileiro, Paulo Freire, né? O Paulo Freire fala que o conhecimento em geral ele só pode ser adquirido por intermédio de pesquisa, né? Então, para quem gosta de ciência política, sociologia, eu recomendo muito estudar e adquirir esse conhecimento com as leituras do Max Weber. Então, o Max Weber ele é um grande intelectual, né? A gente não está falando desses pseudos filósofos atuais que nunca pisaram numa faculdade de filosofia e hoje falam besteira com uma autoridade, né? Autoridade entre aspas, de filósofo. O Max Weber, ele de fato foi um intelectual, né? Um intelectual alemão. Ele estudava muito ciência política, sociologia, direito, e ele é considerado um dos fundadores da sociologia moderna. O pensamento dele influencia até hoje a economia, a filosofia, o direito e a ciência política. Ele foi personagem influente na política alemã. Então já pensou um cara desse, né, um político desse aqui no Brasil, né, a diferença que faria, um cara com conhecimento que ele tinha. Só para vocês terem ideia, o Max Weber foi um dos consultores do Tratado de Versalhes, em 1919, assinado pelas potências europeias
para o final da Primeira Guerra Mundial. O Max Weber esteve presente na comissão que redigiu a Constituição de Weimar, né? A Constituição da República Democrática Parlamentar Alemã. Essa palavra Weimar se escreve W-E-I-M-A-R, seria Weimar, né? Mas essa Constituição, ela vigorou de 1919 a 1936, que é uma Constituição de Estado de Bem-Estar Social, e ela só foi derrubada por conta da ascensão do nazismo. Então, uma Constituição importante como essa, né, que garantiu vários direitos sociais, o Max Weber participou dessa comissão. E aí, o Max Weber, ele, dentro dos estudos dele, ele traz alguns conceitos sobre o Estado. Então, para o Weber, uma empresa com caráter de instituição política denominamos Estado. Quando e na medida em que seu quadro administrativo reivindica com êxito o monopólio legítimo da coação física para realizar as ordens vigentes. Weber continua: hoje, o Estado é aquela comunidade humana que, dentro de um determinado território, reclama para si, e com êxito, o monopólio da coação física legítima. Este é considerado a única fonte do exercício. Este é considerado a única fonte do direito de exercer a coação. Então, o que a gente precisa entender, que nós já vimos algumas definições do Estado, é que um objeto de estudo, no caso o Estado, ele pode ser estudado por diferentes aspectos, né? E de acordo com o pesquisador que está estudando, ou seja, um objeto ele pode ser estudado, né, por visões diferentes, de acordo com o objetivo, com o entendimento daquele pesquisador. O Weber, por exemplo, nos seus estudos, ele ressalta sempre o monopólio da coação física do Estado, monopólio este que é legítimo. Então, o Weber ele foca na violência autorizada que o Estado tem, né? Ou seja, ele diz que o Estado, por intermédio de algumas instituições, ele tem o monopólio da coação. Então, o que ele está falando? Ele está falando da coação física, ou então até de uma violência, uma coação, uma violência que é legítima, desde que esteja fundamentado na lei, né? Esteja fundamentado em leis e exercidas por uma autoridade competente, uma autoridade do Estado. Essa lei, obviamente, para ser legítima, tem que ser constituída democraticamente. Então, por exemplo, não estamos falando só da violência física, né? Então, por exemplo, o monopólio legítimo da violência que o Estado tem quando, por exemplo, um policial age, né? Um policial militar age. Mas ele está falando, percebam, da coação física, né? Para coação física para realizar as ordens vigentes. Então, o Estado ele tem a legitimidade, por exemplo, para tirar os bens de um determinado cidadão. Tá? Se, por exemplo, esse cidadão não paga algum imposto e deve para o Estado, né, no caso de sonegação de imposto, ou então quando esse cidadão deve para o outro, o Estado, ele, por intermédio de um juiz de direito, ele pode dizer, olha, retirar os bens desse devedor para vender, né, levar a leilão e o produto desse leilão ser entregue a esse credor, né? Percebam, isso é uma coação física, né? Essa coação é considerada legítima e o Weber ele analisa o Estado por esse aspecto, tá? Então o Estado reclama para si, né, e reclama com êxito, ou seja, ele tem um êxito de ter um monopólio da coação física legítima. Então só o Estado consegue determinar que uma pessoa seja privada dos seus bens, tá? Ou porque não pagou algum imposto, ou porque deve para uma outra pessoa.
E o Estado também, é só o Estado, ele tem de forma legítima a condição de retirar a liberdade de alguém, ou seja, de prender alguém, né? É disso que o Weber está falando. Desculpa, deixa eu retomar aqui. A legitimidade, ela pode ser formal e pode ser material. A legitimidade formal está ligada com a eficácia do direito. Então, por exemplo, um Estado cujo governo ou cujos governos conseguem aplicar as suas normas, eles conseguem aplicar o direito. Então, por exemplo, determinado Estado consegue aplicar de forma plena suas normas penais. Tá? O Estado consegue implementar os direitos sociais e culturais previstos na Constituição. Então, há uma legitimidade expressiva em relação ao Estado e ao governo, aos governos que ocupam aquele Estado. Tá? Ou seja, o Estado consegue realmente aplicar o direito de forma eficiente, as pessoas reconhecem, a sociedade reconhece aquele Estado e reconhece os governos, né, e os governantes que fazem parte daquele Estado. Existe ainda a a legitimidade material. Ou seja, é a percepção de que as decisões do poder público, elas são materialmente justas, atendendo ao interesse comum, ou seja, o direito em si ele é justo, tá? Então, a legitimidade formal está ligada à implementação eficiente das normas jurídicas, do direito, de forma geral, tá? E a legitimidade material, ela está ligada a uma percepção de que essas decisões, elas são justas e atendem ao interesse comum. Então, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo da aula sobre o Collor, que eu não sei se eu cheguei a comentar, mas uma das coisas que o Collor fez no começo do governo dele foi congelar, né, uma determinada quantidade, não foi confiscar, mas ele não permitiu que a sociedade em geral não tivesse acesso à poupança, né, uma determinada quantidade que estava presente, que existia na poupança de cada um. Né? Então veja, o Collor conseguiu aplicar isso de forma, né, direito. Né? Isso foi uma medida provisória convertida em lei. Direito. Esse direito foi aplicado de forma eficiente? Sim. As pessoas não, quem tinha uma determinada quantidade de dinheiro em depósito, em conta corrente ou em poupança, né? Quem tinha acima dessa determinada quantidade não conseguiu mais sacar. Tá? O dinheiro ficou preso durante, acho que uns 2 anos. Né? Então, isso ele conseguiu aplicar de forma eficiente? Sim. Tá? Mas havia uma percepção da sociedade de que aquilo era justo e atendia o interesse em comum? Não, não havia. Tá? Tanto que ele acabou perdendo popularidade. Aumenta-se a passagem de um ônibus de forma exacerbada, tá? O Estado consegue aplicar isso de forma eficiente? Consegue, até porque é muito simples, né? Coloca lá e que aumentou e acabou, as pessoas têm que pagar, tá? Existe uma percepção que muitas vezes isso é justo ou atende o interesse comum? Às vezes não, tanto que muitas vezes as pessoas saem na rua. E teve até uma vez, acho que em 2013, que as pessoas saíram na rua e a passagem acabou sendo reduzida. Tá? É importante que vocês tenham ciência do maior grau de legitimidade, né? Quanto mais legitimidade, tá? Tanto nos aspectos formal ou material, indica um maior grau de solidez e um nível de aceitação maior do sistema político, de governantes, de instituições. Tá?
Isso não quer dizer que a sociedade tem que apoiar todos os atos e as decisões de um Estado, né, para um Estado e seus governantes terem um grau sólido de legitimidade. Não, tá? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quanto mais houver uma legitimidade formal e uma legitimidade material, quanto mais isso estiver presente, maior vai ser a solidez, né, do Estado e o nível de aceitação das instituições do Estado, do sistema político, dos governantes por parte da sociedade. A legitimidade de um governante, de um sistema jurídico e sistema político, significa que há maior consenso e coesão em torno das decisões de governantes ou do sistema jurídico. Ou seja, é bem a ideia de que cumprir o direito não porque se tem medo das sanções, tá? Mas por uma questão de convicção de que aquela previsão legal é a melhor solução para toda a sociedade, né? Como é o caso, por exemplo, de pagar a conta do restaurante, né? Todo mundo é obrigado a pagar a conta do restaurante e você paga porque essa é a melhor solução. Agora sim, a questão do pluralismo jurídico, e aqui eu vou ser bem breve, porque isso aqui vocês vão aprender outras na sociologia jurídica e vão ouvir falar durante todo o curso de direito. Existem duas visões a gente encarar o que são normas jurídicas. Tá? A primeira delas é o positivismo jurídico. Positivismo jurídico diferencia normas jurídicas de outras normas sociais, considerando jurídicas somente aquelas normas criadas por autoridades estatais, tá? Prefeitos, governadores, presidente, parlamentares, tá? Criadas por autoridades estatais dentro da sua competência. Uma autoridade estatal não pode invadir a autoridade da outra, tá? Criar normas que, na verdade, não são de sua competência, mas é de competência de uma outra autoridade. Vocês vão estudar bem isso em direito constitucional. Os positivistas, né, ou seja, aqueles que seguem essa linha e acreditam que as normas jurídicas são aquelas apenas criadas por autoridades estatais, eles rejeitam a juridicidade de normas de comportamento. Existe ainda o que a gente chama de pluralismo jurídico. Tá? O pluralismo jurídico ou juridicidade policêntrica faz oposição ao positivismo jurídico. Então, essa linha de pensamento sustenta um conceito sociológico do direito. É um conceito muito mais vasto do que o positivismo jurídico. Então, o direito não se encontra exclusivamente nas fontes oficiais do direito oficial estatal, ou seja, o direito não vem somente das autoridades estatais, né? Ou seja, a Constituição, as leis, decretos, etc. É considerado direito a manifestação de eficácia de um sistema de regras e sanções que podem ser observadas na prática social, na consciência dos indivíduos, aplicadas por vários grupos ou organizações sociais, como, por exemplo, normas entre grupos que estão no interior de prisões, igrejas, indígenas, tá? Tudo isso para os pluralistas jurídicos, eles entendem que tudo isso são normas jurídicas. Então, as normas, tá, de convivência dos indígenas ou as normas de convivência, as regras dentro de uma igreja, para eles são consideradas normas jurídicas. Por exemplo, aquilo que os coronéis, né, determinam, coronéis no sentido de, não do exército, mas coronéis da questão agrária, né? A questão do cangaço, o direito do cangaço, o direito das multinacionais, de partidos, de empresas, ou seja, normas de convivência, né, consuetudinárias e acordos entre particulares,
são considerados normas jurídicas para esse grupo de teóricos. Ou seja, se trata de uma autorregulamentação da vida jurídica independente do direito do Estado. Então eles entendem que há o direito do Estado, mas existem outras formas de regulamentação da vida jurídica, dependendo das relações sociais, que também são consideradas normas jurídicas. Bom, uma questão importante que eu vou tentar falar rápido é a ideia para poder entrar onde eu quero, tá? Que são os próximos slides. É a ideia do controle social, né? Então, o direito é uma forma específica de controle social das sociedades complexas, tá? E aqui eu estou falando do direito positivado, como a gente viu no slide anterior. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, só estou dizendo que aqui eu tô seguindo a linha do positivismo. Então, o direito, né, positivado é a forma específica de controle social das sociedades complexas. Trata-se de um controle social formal porque é determinado por normas de condutas que apresentam 3 características, né? Ou seja, as normas elas são explícitas, elas são claras, elas indicam para a sociedade o que se deve fazer e o que não se deve fazer. As normas, essas normas de conduta do direito, ou seja, as normas jurídicas, elas são protegidas pelo uso de sanções, tá? Então, elas estão associadas à aplicação de sanções, coerções em caso de não cumprimento por parte de algum órgão competente. Então, por exemplo, veja a diferença de não pagar o imposto e não pagar o dízimo da igreja. Se não pagar o imposto, provavelmente você vai ser processado pelo Estado e o Estado vai tomar os bens que você tem correspondentes à dívida que você fez. Se você não pagar o dízimo da igreja, isso não vai acontecer. Só que vocês têm que ter ciência, isso aqui é uma característica, mas existem normas que não estão associadas à sanção. Por exemplo, normas processuais, né? Então, quando o sujeito é condenado, ele entra com recurso, ou as regras de um processo que tramita no fórum, não está sujeito à sanção. Tá? As normas que regulam a organização dos tribunais, isso não tem sanção, né? São normas regulatórias. Normas que estabelecem obrigação sem impor sanções, como, por exemplo, dívidas de jogo. Então, se você tem uma dívida de jogo, essa dívida não pode ser cobrada na esfera judicial. Tá? Normas promocionais, por exemplo, normas de incentivos fiscais, normas constitucionais, cuja sanção são de caráter político, por exemplo, erradicar a pobreza, tá? Mas só que se os governantes não cumprirem essa norma constitucional, não tem sanção alguma, né? Podem sofrer críticas, podem não ser eleitos nas próximas eleições, mas se o governante não erradicar a pobreza, aliás, todo governante promete erradicar a pobreza e nunca cumpre, não acontece nada com ele, né? E outras normas, né? Por exemplo, as normas internacionais. As normas jurídicas, que por sua vez são formas específicas de controle social, elas são interpretadas e são aplicadas por agentes oficiais, ou seja, agentes do Estado. O direito é onipresente. Qual que é a ideia disso? O direito está presente em situações de conflito, tá? Ou seja, em situações de conflito judicial e em situações de conflito extrajudicial. O direito ele está presente em situações que não há qualquer tipo de conflito. Né? Então, não só as situações de conflito que são levadas para os fóruns e para os tribunais, não só as situações de conflito que não são levadas, mas também são discutidas, mas também situações de não conflito, ou seja, o direito está presente em tudo. Então, como por exemplo, comprar um fósforo. Comprar uma caixa de fósforo é um ato jurídico. Tá? Existe alguém vendendo, alguém comprando, existe uma relação de consumo, existe impostos sobre essa caixa de fósforo, existe uma série de regras e normas jurídicas que vão regulamentar
a produção desse produto. Bem, aqui na verdade é uma situação muito interessante do texto que eu quero focar com mais detalhes e aí eu vou encerrar essa aula, né? O texto da Ana Lúcia, ela fala da diferença de funções declaradas ou funções manifestas e as funções latentes ou reais de um controle social. O que ela quer dizer com isso? As funções declaradas ou as funções manifestas são aquelas na qual o agente público, ou por exemplo a norma jurídica, declara ou manifesta expressamente que quer realizar, né? Ou seja, para que veio aquela ação do agente público ou então aquela norma jurídica, tá? Então isso é dito. Exemplo do hospital. Um determinado hospital, ele foi criado porque havia uma carência no atendimento de saúde. Então foi construído esse hospital para isso, tá? Isso é uma função declarada. Ou então se fez uma norma jurídica para atender determinada comunidade que tinha uma determinada carência. Isso aqui é uma função declarada, uma função manifesta. Por trás disso, existem, ou pode existir, nem sempre existe, o que a gente chama de funções latentes e as funções reais. Tá? São aquelas nas quais as instituições, os órgãos públicos, o agente público têm uma função diversa daquela que ele manifestamente declarou. Né? Então, por exemplo, o hospital. Construiu o hospital porque havia uma determinada carência, né? Essa é a função manifestada. Mas, na verdade, o hospital foi construído como estratégia política para conseguir obter votos, etc. Então, uma lei foi construída para favorecer, né, um determinado grupo social, uma empresa, etc. Mas ela foi colocada lá que foi criada para o interesse público. Então, essa percepção ela é muito interessante para os estudos da ciência política, para os estudos da sociologia. A Ana Lúcia Sabatel, ela coloca bem isso. E aí, durante o texto, um determinado ponto do texto, ela vai colocando algumas assertivas, que são as funções declaradas, né, do controle social, e ela vai contrapondo com algumas funções reais ou latentes. Né? Então ela coloca as funções declaradas, que é aquilo que é o senso comum, e aí ela contrapõe com funções reais latentes e faz a gente pensar. Então, por exemplo, ela diz que é uma função declarada, né? Como se fosse um senso comum, assim. O controle social, através do direito, apresenta-se como expressão de um poder legítimo que protege todos os indivíduos, reprovando e reprimindo comportamentos desviantes e reafirmando os valores sociais exprimidos pelo direito. Então, isso a gente aprende na faculdade, a gente leva isso para a nossa vida, políticos repetem, a gente repete isso como se fosse papagaio, mas o que está por trás disso? Né? Qual que seria, então, a função real dessa assertiva? A gente não pode ignorar que, por outro lado, o controle social está a serviço dos grupos de poder, que, através da criação e da aplicação das normas de controle, asseguram seus interesses. Então, o controle social, de fato, ele é carente de legitimidade. Então, ok, né? O controle social, através do direito, protege todos os indivíduos, reprovando e reprimindo comportamentos desviantes, reafirmando os valores sociais exprimidos pelo direito. É verdade? É uma meia-verdade, porque o outro lado dessa moeda é que, inegavelmente, em determinados estados, isso claramente é aplicado aqui no Brasil, o controle social está a serviço de grupos que estão no poder.
seja, grupos que têm acesso ao poder político. E aí criam e aplicam normas jurídicas para assegurar os seus interesses. Por isso, o controle social é carente de legitimidade. E aqui, claramente, o exemplo da questão da taxação das fortunas. Né? As grandes fortunas não são taxadas aqui no Brasil. Né? Então, se você compra um carro popular, você paga o IPVA. Né? Um avião particular, uma lancha, essas coisas não paga esse tipo de imposto. Então, a taxação das grandes fortunas, por que isso não acontece? Ou por que é difícil essa discussão? Porque é evidente que o controle social no Brasil está a serviço dos grupos de poder. Tá? Então, a ideia das funções latentes do controle social, ela nos revela esse lado que muitas vezes é obscuro. O texto coloca o seguinte, tá? Uma outra assertiva relacionada à função declarada. Veja, bem senso comum. O crime e o desvio de condutas são considerados, inclusive pela maioria dos juristas, como um dano. E o desviante é visto como elemento negativo, que lesa a ordem, a tranquilidade e a justiça social. É a ideia de que bandido é bom na cadeia e outras coisas dessas, né? Então veja, crítica, né? Que aí vem a crítica que a autora faz, baseada na sua função, na sua função real, função latente. O desvio de conduta é um fenômeno normal em qualquer sociedade. O crime encontra-se em todas as sociedades humanas. Existem crimes que apresentam um caráter progressista, ajudando a sociedade a mudar regras e crenças superadas. Tá? Essa é uma visão do Durkheim. Não há bem e não há mal. Então, veja, por exemplo, então, existem normas existem alguns exemplos, eu não estou me recordando um tipo de crime, mas, por exemplo, a questão a questão dos escravos, tá? A questão dos escravos. Então, ao tempo atrás, né, séculos atrás, era evidentemente predominava o trabalho escravo aqui no Brasil, né? Então, determinadas condutas relacionadas a escravos eram reprováveis, tá? Mas, como por exemplo, tratar o escravo como membro da sociedade, eram totalmente reprováveis. Mas isso, evidentemente, tinha um caráter progressista, ou seja, a violação desse tipo de conduta, ela acabou ajudando a sociedade a mudar a regra, a superar a concepção de escravos, né? Eu não estou lembrando aqui de um exemplo melhor, mas é bem isso, tá? A ideia de que determinados crimes, na verdade, porque o crime existe, e aqui eu não estou falando, né, de homicídio, não estou falando de roubo, mas eu estou falando de outros crimes. Né? O crime existe porque houve uma norma jurídica que tipificou aquela conduta como crime. Tá certo? Ou como uma conduta reprovável. Só que muitas vezes violar aquela norma jurídica, na verdade, é um caráter progressista, que ajuda a sociedade a mudar essa regra que é absurda. Né? Então, por exemplo, a questão dos escravos. Eu não lembro de um exemplo melhor, mas a gente pode retomar esse ponto, ou vocês podem discutir isso com um professor de sociologia jurídica. Tá? Aqui, ó.
o MST. Então, por exemplo, o MST é um exemplo claro disso. Tá? A Constituição diz que o governo tem que fazer, o Estado brasileiro tem que fazer a reforma agrária. Né? E aí, o Estado brasileiro não faz reforma agrária. Então nós temos, e por outro lado, a Constituição diz que a Constituição preserva o direito de propriedade. Tá? Isso está expresso na Constituição. Só que aí nós temos determinados grupos e determinados indivíduos que têm uma quantidade de propriedade, uma quantidade de terra gigantesca. E muitas vezes terras que são improdutivas. E isso também viola a Constituição, porque vocês vão aprender que o artigo 186 da Constituição Federal, ele diz que a propriedade ela tem que ter uma função social. E um dos requisitos para a propriedade ter a função social é que ela seja produtiva, ela seja econômica, ela dê retornos para essa sociedade. Então, muitas vezes, o sujeito ele adquire a propriedade de uma terra e até mesmo ilegalmente, por intermédio de falsificação de documentos, etc. E aí é uma das inúmeras e milhares de propriedades, né, que esse sujeito tem. Não produz, porque ele fica lá esperando a terra valorizar para depois poder vender. Enfim, a ideia de especulação imobiliária. Aí vem o MST, que é o Movimento do Sem Terra, vai lá, ocupa aquela área e começa a fazer acampamento, muitas vezes derruba plantação, derruba construções, e aí isso é considerado um crime. Tá? Está lá, tanto que a imprensa ela coloca assim, o MST invadiu a terra. Mas aí você vai ver, muitas vezes, como eu disse, a terra ela foi, o cidadão ele tem uma quantidade muito grande de terra. Então, eu tive que interromper aqui, mas o cidadão tem uma quantidade de terra e adquiriu aquela terra de forma irregular, ou não, ele tem, enfim, muita terra. Tá? A terra é improdutiva, etc. E o Estado, que deveria fazer reforma agrária, não faz reforma agrária. Então, o MST, quando ele ocupa uma terra, e aí a gente pode discutir depois as diferenças de invadir terra e ocupar, existe uma diferença nisso. O MST ele acaba forçando o Estado para que faça a reforma agrária. Tá? Então, existem muitos casos em que isso acaba indo para o judiciário. Quando vocês tiverem aula de direito ambiental comigo, eu vou dar alguns exemplos desses casos, em que o cumprimento de regras relacionadas à reforma agrária, que está previsto na Constituição, só foi cumprido porque o MST acabou ocupando, ou membros do MST acabaram ocupando determinada terra. Então, houve aqui uma invasão da propriedade, isso é considerado crime? Ok, houve. Mas também há uma grande irregularidade por outro lado, da concentração de terra, né? A terra sendo adquirida de forma ilegal, ou então o não cumprimento da função social da terra. E aí, no momento que acontece a ocupação da terra, representa um caráter progressista, tá? Ajudando, por exemplo, a sociedade a desenvolver melhor os instrumentos de reforma agrária. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo. Uma outra assertiva é a seguinte: a transgressão de normas é considerada como expressão de uma atitude individual que é reprovável, porque contraria normas e valores sociais. Então, o legislador protege esses valores e aplica sanções negativas contra indivíduos que não respeitam esses valores, fato desaprovado pela sociedade. Então, a ideia da função manifesta. Então, o que a autora diz? Não é possível considerar que uma conduta possa ser imputada ao indivíduo, que decide violar os valores morais de toda a sociedade. A concepção do que é justo ou correto
pode diferir não só de pessoa para pessoa, mas também em função do grupo social onde essa pessoa está inserida. Um menino de rua, um morador de favela, um jovem desempregado, um trabalhador rural, uma dona de casa, um político, grande empresário. O que ele quer dizer? O que ela quer dizer? Existem numa mesma sociedade culturas e sistemas de valores diversos. É a ideia do pluralismo cultural. A proibição de determinadas condutas pelo direito exprime os valores e os interesses das classes dominantes. Então, o que o direito muitas vezes não considera quando há transgressão de normas, né? E aí o indivíduo, a atitude dele é considerado reprovável porque contraria essas normas sociais, é que justamente isso. Muitas vezes os valores são diferentes são diferentes conforme conforme o grupo social que o indivíduo está inserido, né? Então eu acho que essa questão essa questão abordada pela autora, para mim é o ponto chave aqui do texto, tá? E faz a gente refletir. E é uma pena que a gente não pode discutir isso em classe, porque essa reflexão é importante. Faz a gente sair um pouquinho da caixinha do direito, tá? Que a transgressão das normas, a transgressão de normas é considerada como expressão de uma atitude individual que é reprovável, tá? Porque contraria normas e valores sociais, tá? Eu não estou dizendo com isso, eu não estou defendendo um menino de rua que rouba, não estou defendendo um político que rouba, não é isso. Mas, veja, a gente precisa entender que sempre existe um outro lado da moeda. Tá? E o que a autora coloca para a gente de forma muito clara e faz a gente refletir, porque a proposta desse confronto, tá, de assertiva e crítica é provocar a nossa reflexão. Né? E o que ela coloca é a seguinte: a proibição de determinadas condutas pelo direito exprime os valores e os interesses das classes dominantes. Obviamente, isso principalmente no Brasil, ela é gritante. As classes dominantes sempre dominaram tanto que são classes dominantes, né? Mas sempre dominaram a política brasileira. Nós sempre tivemos, tá? Se no passado era o pessoal das classes agrárias, né? Hoje nós temos aí uma elite que domina claramente a sociedade. E eles têm um acesso ao sistema político e jurídico que acaba construindo os valores e acaba construindo as normas jurídicas para defender esses valores. E o direito, obviamente, exprime esses valores. Só que esses valores, eles são construídos, e a gente pode dizer assim, primordialmente, não unicamente, né, mas primordialmente para ter interesses das classes dominantes. Outro exemplo que a autora coloca é que as sanções mais graves são em grande parte justificadas por serem medidas de ressocialização dos desviantes, né? Isso aqui é a função manifesta, tá? Que a gente que é bem senso comum e a gente repete isso. A gente eu digo a sociedade, tá? Repete isso muito frequentemente, a ideia da ressocialização dos desviantes, tá? Aplicar as sanções para ressocializar os desviantes, né? E aí a autora coloca muito bem: ninguém pode ser recuperado em prisões, onde convive com violência, miséria, corrupção, desrespeito à dignidade humana. Então, isso aqui é qualquer coisa menos medida de ressocialização de desviante. Tá? Então, evidentemente que isso aqui é a escola do crime. E aí, isso ajuda, vem bem dentro da ideia que a gente viu no slide passado, ou no outro anterior,
dos valores, né, que determinado indivíduo tem conforme o grupo que ele está inserido. Evidentemente que o indivíduo que, por algum motivo, passou anos aqui inserido nessa situação, ele vai ter valores muito diferentes do que uma pessoa que não esteve aqui. Aqui é muito interessante também. A autora diz que a maior parte das normas legais de controle social é formulada de modo impessoal. Protegem todas as pessoas e punem qualquer pessoa que apresente um comportamento contrário à lei. As normas de controle são iguais. Então a ideia, e aí é fruto de uma reflexão, a ideia furada e equivocada de que as normas são justas porque elas são aplicadas igualmente para todos. Tá? As normas de controle são iguais. Né? Então, veja, é proibido, é igualmente proibido aos ricos e aos pobres dormir sob as pontes. Tá? Então, é muito interessante isso, porque a norma é a mesma. Tá? É proibido dormir debaixo de ponte. Quem dormir debaixo de ponte, sei lá, vai ser preso, enfim, não sei. Vamos imaginar que tem uma norma assim. Tá? Essa norma ela é aplicada igualmente para ricos e para pobres. Né? A norma é igual. Tá? Só que as condições de um e de outro são completamente diferentes. Né? Então, essa assertiva aqui, ela é muito... Ela é facilmente contestável, porque não é porque as normas de controle elas são iguais e atingem igualmente a todos que elas são corretas e elas são justas. A autora diz uma outra situação, é uma outra crítica a isso. Existe ainda uma forte seletividade na aplicação de tais normas, da aplicação de tais normas. Órgãos de justiça atuam segundo preconceitos e estereótipos sobre a criminalidade e o criminoso. Né? Então, isso aqui é evidente, tá? Ou seja, que na hora de aplicar as leis, os órgãos relacionados à aplicação dessas leis, por exemplo, os órgãos de justiça, né, as pessoas que trabalham nos órgãos de justiça, eles podem, ou muitas vezes, segundo a autora, atuam segundo os preconceitos e os estereótipos sobre criminoso e criminalidade e criminoso. Então, por exemplo, eu tive uma experiência de uma pessoa que eu conheço. Ela fez durante um ano um determinado cursinho na cidade de São Paulo, um cursinho jurídico para alcançar carreira jurídica, com cursinho para juiz, etc. Especialmente para juiz. Então era uma classe que tinha, sei lá, 100, 150 pessoas. E aí ela me disse que a grande maioria da classe dela vinha dos alunos vinha de família rica. Tá? Na classe haviam só duas negras, essa pessoa que eu falei e mais uma. Né? Então é evidente que e aí isso reflete bem a desigualdade da sociedade brasileira, tá? Essas pessoas que são de uma classe mais abastada, que viveram situações de vida, né? Tiveram situações de vida diferentes, porque tiveram oportunidades, evidentemente que elas aplicam, né? Ou precisam quebrar muito uma realidade que elas estão inseridas para evitar essa situação que a autora está falando, ou seja, de aplicar as normas jurídicas segundo preconceitos e estereótipos que essas pessoas criam, não porque elas são más, mas porque pela história que elas tiveram. Tá? Que, para finalizar esse exemplo, um tempo atrás, que eu até mandei essa sentença para vocês na intranet, desculpa, no AVA,
que ela acabou sendo uma sentença que na época repercutiu muito. Isso foi há uns 2 anos atrás, que ilustra bem isso que a autora nos falou. Era um caso aqui de um roubo de veículo de luxo, tá? Um roubo que foi realizado por uma pessoa, ou duas, eu não lembro, e essa pessoa estava armada. Aí houve uma luta com o proprietário do veículo, houve disparos e a morte da vítima. Tá? E aí, uma parte da sentença que eu compartilho com vocês aqui, houve uma discussão sobre o reconhecimento do réu. Tá? Então está dizendo que, veja só, o réu ele foi firmemente reconhecido pela vítima e pela testemunha. É porque aqui uma das vítimas morreu, que era o dono do carro, e tinha uma outra que estava acompanhando, né? A vítima sobrevivente mencionou que realizou o reconhecimento do réu, ou seja, do ladrão do carro, do assassino, ou do acusado de assassinato, entre outras fotos, entrando o delegado no Facebook do réu. E voltou a reconhecê-lo na delegacia posteriormente em juízo. Tá? E aí o juiz aqui vai dizendo tal. E aí veja só o que o juiz disse. Juiz de direito. Vale notar que o réu não possui o estereótipo padrão do bandido. Possui pele, olhos, cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido, né? Então, é bem aquela... esse trecho foi muito criticado na época, tá? Mas é bem aquela questão do estereótipo. Então, para esse magistrado, essa magistrada, existe um estereótipo padrão de um bandido, que vocês podem imaginar qual é, né? Então, ela destacou isso. E aqui mostra claramente uma atuação, né? Uma aplicação da norma, um entendimento onde existe um estereótipo padrão de bandido, né? Baseado num determinado preconceito. Agora, que é falso, porque muitos bandidos, e os grandes bandidos, né, aqueles de colarinho branco, né, que a gente sabe muito bem aqueles quem são esses sujeitos, sabe, eles possuem pele, olhos e cabelos claros ou não. Nós temos grandes bandidos, né, esses grandes bandidos assaltantes dos bens públicos, né? E eles estão dentro dessa característica e outros não, tá? Então a questão é: existe um estereótipo padrão de bandido, né? Por que o magistrado colocou essa frase aqui, né? Então é aquilo que a Ana Lúcia Sabadell nos coloca. Bom, gente, eu acho que teria muito mais coisa para a gente discutir, principalmente esses aspectos finais aqui que eu quis colocar, né, confrontar um pouco a vivência de vocês, mas nesse momento não vai ser possível. Quem sabe se a gente consiga mais para frente fazer alguns encontros presenciais e aí a gente faz um debate com base nisso, que pode ser bastante enriquecedor, tá? Eu agradeço muito a vocês. E qualquer dúvida eu estou disponível aí nos nossos canais de comunicação. Muito obrigado.